Recentemente, a apresentadora e youtuber Maia Massafera fez uma transição de gênero, acho que há cerca de um ano atrás, e dentro dessa transição ela disse que ela se sentiria mais feminina se trocasse a cor dos seus olhos, antes castanhos, por uma cor mais clara, verde, azul. Ela viajou recentemente a Londres para fazer essa troca da cor dos olhos. E eu vou explicar nesse vídeo o que é isso, quais os riscos envolvidos e qual a minha opinião pessoal sobre esse procedimento. Então, primeiramente, a cirurgia de troca de cor dos olhos, realmente, ela não existe, tá? Então, é uma cirurgia que a gente pigmenta a parte da frente do olho. Então, eu vou mostrar aqui o olho para vocês entenderem melhor. A parte mais anterior, mais à frente do olho, a primeira, quando a gente encosta no olho, é a córnea. É uma lente transparente, inclusive é a lente mais importante que a gente tem nos olhos. Atrás da córnea vem a íris, que é o que realmente dá cor para os nossos olhos. Então, a nossa íris pode ser, nesse caso aqui, esverdeada, ela pode ser azul, castanha, preta, enfim. Essa cirurgia, teoricamente, que troca a cor dos olhos, ela não mexe na íris, ela vai mexer na córnea, na nossa lente. Lembrando, essa lente, ela é naturalmente transparente e tem um motivo, uma razão para ela ser transparente. Então, a gente tem algumas técnicas para fazer essa pigmentação da córnea. Algumas técnicas são descritas há mais de 2000 anos, em que a gente faz, por exemplo, micropunturas na córnea, assim, microfurinhos na córnea, injeta ali pigmento, como se fosse uma tatuagem nessa córnea. E isso é feito, inclusive isso é autorizado, até mesmo no Brasil, para ser realizado naqueles pacientes, para devolver uma parte estética para aqueles pacientes em função de uma perda visual. Então, por exemplo, o paciente que teve uma opacificação total da córnea e evoluiu para uma cegueira, muitas vezes aquele olho vai ficar muito diferente do outro. Então, um vai ficar totalmente branco e o outro normal. Então, para minimizar esse aspecto estético, a gente faz essa tatuagem no olho cego para ficar mais parecido com o outro olho. Então, esse procedimento, num olho que perdeu a visão, ele é autorizado. E é feito, e isso está ok, de acordo com a ciência, vamos dizer assim. Porém, o que é a novidade? A novidade é fazer essa pigmentação da córnea puramente por questão estética, puramente por vaidade, num olho completamente são, num olho sem problema algum de visão. Quais os riscos envolvidos nisso? Então, independente da técnica, seja a técnica de micropuntura, a técnica de ceratopigmentação tradicional, ou essa que ele fez, que chama Flax, independente da técnica, a gente vai colocar tinta, aquela tinta de tatuagem na córnea. O procedimento cirúrgico em si, ele pode envolver riscos, por exemplo, risco de infecção, úlceras, infecção por bactéria, fungo, e isso colocar a visão em risco. Outro problema é que a gente vai criar, uma vez que a gente pigmenta a córnea, a gente vai fazer com que aquela córnea deixe de ser transparente. Isso vai limitar o campo visual. E a gente vai criar uma nova pupila ali no centro, a pupila que é o escurinho bem no meio do olho, por onde entra a luz, a gente vai criar uma pupila artificial ali na frente. Essa pupila, primeiro ponto, ela vai ficar fixa. A nossa pupila, ela precisa ser dinâmica, ou seja, ela precisa reagir à luz. E isso tem tudo a ver com nossa qualidade de visão, com a regulação da quantidade de luz que entra no olho. E uma vez que eu faço essa tatuagem, não tem como essa pupila ficar dinâmica, ela vai ficar num tamanho fixo ali. Isso compromete essa regulação da entrada de luz. Fora que na hora que você vai criar essa pupila artificial, se ela não ficar completamente alinhada ao eixo visual, ou seja, a retina, por onde a luz vai entrar e bater e dali levar a informação para o cérebro, se ficar desalinhado aquilo ali, isso também vai fazer com que a acuidade visual, ou seja, a visão, fique muito ruim. A cirurgia que ele fez especificamente, ela é uma cirurgia refrativa, que lembra o LASIK, ou seja, faz um corte na córnea, levanta uma tampinha da córnea, aplica aquela tinta ali dentro e volta com aquela tampinha. Então, tem sim os riscos associados ao LASIK, a construção do flap em si. Então, aquele flap, ao voltar ali, pode haver uma inflamação naquela interface, que voltou, encostou ali de novo, pode ter alergia, aquela tinta pode sair do lugar, pode não ficar perfeito, e uma vez que ela está ali, ela não sai mais. Então, é uma cirurgia definitiva, irreversível. Então, se não for muito bem feito, aquilo ali pode ficar irregular, pode ficar
esteticamente estranho. Aquele flap pode sair em algum momento da vida, então, por exemplo, se o paciente tomou uma pancada, às vezes um tapa, um soco, às vezes até um bebê fazer isso na mãe, pode fazer com que aquele flap se desloque e aí a visão do paciente cai instantaneamente. Isso em qualquer momento da vida, porque aquela tampinha que foi feita, ela nunca vai cicatrizar 100%, ela cicatriza só nas suas margens. Então, esse risco de uma córnea mais frágil, ele vai carregar para o resto da vida. Fora que a tinta em si, ela tem muitas vezes metal pesado. Esse metal pesado, por exemplo, pode implicar, na hora de fazer uma ressonância magnética, em deformação do olho, né? Porque o campo magnético ali, ele pode atrair aquele metal. Isso pode causar, inclusive, dor para o paciente ao realizar a ressonância magnética. Outra coisa importante, quando a gente pigmenta a córnea, é que a gente está restringindo o campo visual. Ou seja, a gente está limitando a visão do paciente só aquele meio ali. E, normalmente, a luz entra de todas as partes até chegar ali na pupila. Então, uma vez que a gente restringiu de forma definitiva o campo visual, se esse paciente, por exemplo, no futuro tiver alguma coisa, alguma doença, algum problema na retina que comprometa a visão central, ele já vai ter perda da visão central e também da visão periférica por causa da pigmentação. Então, por exemplo, pacientes que têm doenças degenerativas de mácula, que perdem a visão central, muitas vezes eles ainda têm a visão periférica preservada. Isso permite, por exemplo, que eu esteja aqui, mesmo que eu não esteja enxergando no centro, mas eu percebo que tem alguém chegando aqui ao meu lado. Se eu pigmento aqui em volta e eu tenho só minha visão central, e se algum dia essa visão central ficar comprometida, eu perco toda a visão. Fora que na hora de fazer exames propedêuticos, né, exames de acompanhamento de glaucoma, a gente já não tem mais esse parâmetro normal, né, de um campo visual normal, porque está comprometido ali, ele está restrito ao centro. Então, existem diversos riscos envolvendo essa pigmentação da córnea para trocar a cor do olho, o que, na minha opinião, em um olho saudável, não existe razão para ser feito. Então, eu acho que hoje a gente, com essa questão de rede social, essa pressão em torno da vaidade, da gente se sentir bem, estar bem para o outro, estar bem, né, para estar em frente às câmeras, eu acho que a gente tem que sempre ter um bom senso quanto ao limite dessa vaidade e até onde essa vaidade vai colocar em risco a nossa saúde, né, inclusive a saúde visual, como nesse caso.